Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês nesta manhã de domingo. Mais uma manhã de domingo, alegres estamos, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Hoje, dia 1º de agosto, estamos aí um dia posterior à comemoração dos 118 anos da nossa amada igreja, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E nesse 1º de agosto, gostaria de parabenizar os meus colegas presbíteros e também as minhas colegas presbíteras, pois hoje se comemora na IPI do Brasil o Dia do Presbítero e da Presbítera, certo? Um dia de comemoração que é baseado nos primeiros presbíteros eleitos em território nacional, isso no longínquo ano de 1862, quando os primeiros presbíteros foram ordenados no Brasil. Muito bem, meus irmãos, vamos ter uma rápida reflexão, uma reflexão para nós iniciarmos os nossos trabalhos religiosos de louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes, vamos orar. Convido que o irmão ore comigo nesse momento. Peça a Deus que Deus direcione, eleve os seus pensamentos e o seu coração tão somente a Ele nesses momentos de devoção, nesses momentos devocionais. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, nesse momento, Pai, oramos a Ti, pedindo a Tua santa presença, Pai, em meio à Tua igreja, que está espalhada por todo lado, Deus. Que o Teu Santo Espírito, que atua no coração de cada crente, Senhor, possa iluminar o nosso entendimento para compreender melhor as Suas verdades, a Tua santa palavra, a nossa meditação de hoje e de sempre na vida do cristão. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos porque temos a certeza que seremos abençoados pelo fato de fazermos parte do Teu povo, o Teu povo que é a igreja escolhida por Ti, Deus, espalhada por toda a face da terra. Obrigado, Senhor. Agradecemos a Ti, no nome santo do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que reina contigo e com o Espírito Santo. Amém. Sendo assim, irmãos, vamos ouvir primeiramente o hino do Cantai Todos os Povos, um hino alusivo à comemoração do centenário da nossa igreja, a IPI do Brasil. Vou colocar o hino, vamos acompanhar. Alguns irmãos certamente vão se lembrar da data, pois se trata de um hino que vai ser tocado ao vivo quando ocorreu a comemoração dos 100 anos, e certamente alguns irmãos estavam presentes e vão se lembrar desse momento. Cantemos ao nosso Deus. Grandes votos do passado, pela fé o reaver, eu pequeno grão lançado, poderia florescer, pelos cegos na verdade,
Amém. Estou certo que alguns irmãos relembraram esse momento que aconteceu há 18 anos atrás, quando da comemoração do centenário da nossa igreja, e as letras desse hino, composto pelo reverendo maestro Wilson Faustini, certamente é tão atual quanto era há 18 anos atrás. Convido aos irmãos agora para abrirmos as Bíblias, abrir a Santa Escritura no livro de Efésios, no capítulo 2, dos versículos 17 até o versículo 22. Carta do apóstolo Paulo à igreja que se encontra em Éfeso, capítulo 2, versículo 17 até o versículo 22. Assim diz a palavra do nosso Senhor: E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Palavras do nosso Senhor, graças a Deus. Esse texto é um texto bem conhecido na vida da igreja. Esse texto é um texto, por vezes, mencionado em pregações, em estudos bíblicos, e é um texto que diz muito a nós mesmos, como igreja, principalmente para o povo presbiteriano independente, nesse momento de comemoração. O texto no versículo 17 diz a respeito de Jesus Cristo, nosso Senhor. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe e também aos que estavam perto. O versículo 17 se referindo a Jesus, dizendo que ele evangelizou, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o apóstolo Paulo, quando está escrevendo sobre a união do povo de Deus, independente de onde ele está, independente se eles eram judeus, ou seja, da tradição judaica, ou independente se eles eram gentios, povos de outras culturas, todos eles eram unidos pela cruz de Cristo. É isso justamente o título que a Bíblia Revista e Atualizada, da versão da tradução de João Ferreira de Almeida, diz: os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Então, Cristo diz que ele evangelizou a paz a vós outros, os que estavam longe, e também os que estavam perto. Os que estavam perto se tratavam daqueles que já faziam parte da cultura judaica, no qual se deu a vinda de nosso Senhor, não é? Cristo evangelizou, ou seja, o início, o propósito e a missão que nós temos como igreja, ela iniciou simplesmente e justamente por iniciativa, vontade de nosso Senhor, por meio de seu Filho Jesus Cristo. No versículo 18, peço que os irmãos acompanhem: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus. Olha só, meus irmãos,
não são mais estrangeiros. Jesus Cristo, quando veio, trouxe uma mensagem para todo aquele que nele crê, tivesse a vida eterna, independente de onde ele vinha, independente da sua cultura. O poder do evangelho, ele excede barreiras culturais, barreiras territoriais, e é isso que o texto diz. E tem uma coisa muito importante, né? O texto diz: não são mais estrangeiros. O apóstolo Paulo está falando isso para que aqueles que não faziam parte do povo judeu se sentissem também membros da mesma família, da família de Deus, né? E é muito interessante, meus irmãos, e agora eu vou dar um testemunho. Quando eu vejo algum filme, ou faço alguma leitura de algum texto, ou geralmente em filmes ou séries estrangeiras que retratam de repente algum personagem que é cristão, é muito interessante que a série pode ser da Europa, pode ser da França, pode ser dos Estados Unidos, mas quando eles falam e fazem citações bíblicas, né, e falam sobre a verdade cristã, eles falam como se fossem brasileiros, né? Às vezes a gente tem ideia, nossa, olha só, eles falam como nós, só que na língua deles. A linguagem do evangelho, a verdade divina, a fé apostólica, na qual nós vamos chegar daqui a pouquinho aqui, na nossa reflexão, é a mesma, não importa o local que esteja. A língua muda. Pode ser em inglês, pode ser em português, pode ser em espanhol, pode ser em chinês, pode ser em mandarim, certo? Mas as verdades contidas na mensagem do evangelho são sempre as mesmas. Há um só Espírito. A igreja é conectada em Deus, independente do local onde ela está. Versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Sim, meus irmãos, estamos comemorando 118 anos da IPI do Brasil. Esse ano de 2021 é um ano muito importante também para a nossa comunidade em Franco da Rocha, para a nossa congregação, para a nossa igreja de Franco da Rocha. Uma data importantíssima, são 7 décadas de pregação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo nas terras do Juqueri, antigamente, hoje cidade de Franco da Rocha, não é mesmo? E essa fé cristã é uma fé firmada no fundamento dos apóstolos. Sim, meus irmãos, o que é a fé apostólica? O que é a fé apostólica? Embora hajam alguns grupos cristãos, aqui ou acolá, que queiram reivindicar para si como os verdadeiros detentores da fé apostólica, uma coisa é clara na vida da igreja. A fé apostólica, o fundamento dos apóstolos, que o apóstolo Paulo está falando aqui, nada mais é do que a crença universal de todos os crentes, as verdades bíblicas, a verdade da Bíblia. Então, a fé apostólica não é nada senão a crença naquilo que a revelação de Deus nos dá. E nós somos firmados pela fé apostólica. Aqueles 12 apóstolos, aqueles 12 enviados por Jesus Cristo, aqueles 12 que começaram o ministério com Cristo, sendo depois, os irmãos se lembram, né, em Atos dos Apóstolos, houve ali também uma troca, né, por conta de um apóstolo ter apostatado da sua fé em Cristo, que é Judas, o filho da perdição, que a Bíblia diz. Matias ocupou o lugar dele, mas eram 12. Jesus Cristo usou 12 apóstolos, 12 discípulos, e
o fundamento, ou seja, a doutrina dos apóstolos, que é justamente aquela da qual Jesus designou cada um deles, é a fé que sobrevive até hoje na vida da igreja, espalhada por todo o mundo. E nós somos detentores, sim, da fé apostólica. Nós somos detentores da fé apostólica que transmitiu pela tradição cristã, pela Santa Escritura, as verdades que nós cremos até hoje, que são as únicas verdades que são as únicas verdades possíveis para a salvação de todo aquele que nelas, porque eu me refiro às verdades da Bíblia, que nelas crerem. Jesus Cristo é a pedra angular, Jesus Cristo é a rocha, e no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. O edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Ou seja, a edificação da igreja, a igreja edificada, ela é um santuário, ou seja, ela é ocupada pelos santos, por aqueles que foram chamados por Cristo. A Bíblia também usa outros termos, os seus eleitos, os escolhidos, a noiva do Cordeiro. Esse santuário, ele cresce e ele é dedicado ao Senhor, no qual também todos vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. Meus irmãos, não se justifica a presença de uma igreja em qualquer lugar que seja, se não for para a pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a nossa oração constante, que nesses 70 anos da IPI de Franco da Rocha, no qual já foram completados, mas iremos comemorar no mês de outubro, nesses 118 anos da IPI do Brasil, nós jamais esqueçamos dessa verdade. Para que estaremos aqui, senão para pregar as verdades de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque, e aí, repetindo as palavras do nosso pastor, reverendo José Aparecido, grande abraço, né? Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus. E aí é outro apóstolo que escreve, São Pedro, apóstolo Pedro, né? Para que nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meus irmãos, essa é a nossa reflexão de hoje. Nós somos igreja, primeiramente, por iniciativa de alguém, iniciativa de Cristo. Somos igreja detentora da verdade universal da igreja, que é a palavra de Deus. Somos herdeiros da fé apostólica, e tudo isso para uma finalidade, para edificação, para a glória de Deus. Agradeço aos irmãos pela oportunidade, um forte abraço a todos vocês, e até mais aos irmãos que estarão no templo, aos que não puderem ir, poderão acompanhar o nosso culto de forma online. Um forte abraço, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos vocês. Recebei a bênção após a oração de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, que o Senhor nosso Deus te guarde e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, na igreja espalhada por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Um forte abraço.